Bom dia mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Consegue me ouvir? Ok. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo de adoração. Eu quero pedir que você desligue o seu celular ou coloque ele no silencioso. E nosso tema hoje é o Salmo 103. Nós já vamos ler esse salmo. À medida que nós vamos avançando aqui na nossa mensagem, mas você já pode deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo 103. E o nosso tema hoje é Aprendendo a Meditar com Davi. Aprendendo a meditar com o rei Davi. Hoje nós vamos ter uma pequena aula sobre meditação. Salmo 103. As nossas mentes, elas determinam a maneira como nós iremos viver. Os pensamentos que nós cultivamos, eles podem contribuir para nós vivermos uma vida de tristeza, uma vida de ansiedade, uma vida de ressentimento, ou para uma vida de paz, alegria e esperança. Dependendo de como nós alimentamos a nossa mente, nós podemos viver com alegria ou podemos viver preocupados, ansiosos. O que acontece com uma pessoa que começa o seu dia pensando somente nos seus problemas, pensando somente nas coisas que não estão dando certo na sua vida? E aí essa pessoa liga a TV, começa a assistir o noticiário e ela vê crimes, tragédias, guerra, crise. E aí essa mesma pessoa entra na internet e ela entra nas redes sociais, e nas redes sociais ela vê pessoas xingando pessoas, postagens tóxicas. Como é que vai ser o dia dessa pessoa? Qual vai ser o sentimento que vai imperar na vida dessa pessoa? Alguém que começa o seu dia alimentando a sua mente com más notícias e mensagens tóxicas. Vocês acham que é possível que essa pessoa vá ter um dia de paz, de alegria, um dia que ela vai se sentir abençoada? Agora imagine uma pessoa que começa o seu dia lendo um texto bíblico, lendo esse texto num ambiente de silêncio, num ambiente de tranquilidade, e essa pessoa medita na palavra de Deus e ela coloca o seu foco não nos seus problemas, mas em Deus. E ela começa então a refletir sobre a generosidade de Deus. Como Deus tem sido bondoso com ela. Ela começa a refletir sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus. Ela reflete sobre a soberania de Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Os meus problemas, eles são reais, sim. Mas existe um Deus amoroso e soberano que cuida de mim. Essa pessoa, ela reflete calmamente sobre o texto bíblico, ela ora, ela coloca diante de Deus as suas preocupações, as suas ansiedades. Em algum momento do seu dia, ela lerá as notícias, ela irá se inteirar do que está acontecendo, claro, mas existe uma diferença. O seu foco não está nos seus problemas, não está nas crises, não está nas pessoas tóxicas, mas o seu foco está em Deus e na sua graça. Agora, como vai ser o dia dessa pessoa? Como vai ser a vida dessa pessoa? Com certeza não será uma vida sem problemas, porque problemas todos nós temos, mas será uma vida de paz e alegria no meio dos problemas. E é aí que nós encontramos a diferença.
Aquela pessoa que começa o seu dia só pensando nos seus problemas, só pensando nas coisas que não estão dando certo, só se alimentando de más notícias. E essa pessoa que começa o seu dia se alimentando de Deus, se alimentando da palavra de Deus, como isso faz diferença na nossa vida? As nossas mentes determinam a maneira como nós vivemos. E eu quero fazer algumas perguntas para nós nesse momento. O que você tem deixado entrar em sua mente? Qual tem sido o seu foco? Seu foco tem sido Cristo ou tem sido os seus problemas? O seu foco tem sido a graça e a bondade de Deus ou as suas preocupações? O seu foco está na confiança de que Deus está no controle ou o seu foco está no medo do futuro? O rei Davi, ele era um homem extraordinário. Davi, ele é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. O homem que amava a Deus. E ele era uma pessoa muito interessante porque ele foi pastor de ovelhas, que era uma função muito simples em Israel, e ele foi rei. Ele foi um guerreiro, um soldado, mas ele também era músico. Interessante esses contrastes na vida de Davi. Ele era um homem de ação, mas ele também era um homem de contemplação. Ele também era um homem de oração, que gastava tempo com Deus. E nós temos o privilégio de termos registradas as meditações de Davi sobre Deus, e nós podemos aprender com essas meditações. E o que eu quero fazer hoje com vocês aqui é, como eu já disse, uma breve aula de como meditarmos na Bíblia, e essa aula será dada por esse nosso professor, o rei Davi. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, pode abrir agora no Salmo 103. E o Salmo 103, ele é uma aula de meditação inspirada pelo Espírito Santo. E o que esse salmo nos ensina sobre a arte da meditação? Davi medita sobre 3 temas aqui nesse salmo: a generosidade de Deus, o perdão de Deus e o poder soberano de Deus. A generosidade de Deus, o perdão de Deus e o poder soberano de Deus. Então, Davi será hoje o nosso professor. Como que a gente deve meditar? Primeiro, medite sobre a generosidade de Deus. A meditação nos liberta da amargura. Quero ler com vocês agora o Salmo 103, versículos de 1 a 5. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É interessante que Davi, ele fala consigo, e ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Então, o nosso Deus é um Deus que nos enche de bênçãos. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus generoso. E nós temos a tendência de olhar mais para aquilo que nos falta do que para aquilo que nós já recebemos. E é por isso que nós precisamos dizer para nós mesmos: não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, porque elas têm sido muitas. E Davi, ele faz aqui a sua lista. Ele agradece pelo perdão dos pecados, ele agradece pela cura das doenças, ele agradece pela proteção, pela bondade, pela compaixão de Deus, ele agradece pela prosperidade
e pela renovação pessoal. Tudo isso ele faz aqui nos versículos de 1 a 5. Agora, a vida de Davi não foi fácil. Basta nós lermos o Antigo Testamento para sabermos que Davi, ele foi perseguido, ele foi humilhado, e muitos dos seus salmos expressam a sua tristeza, expressam as suas angústias. Agora, os nossos sofrimentos e as nossas tristezas, elas não anulam a generosidade de Deus. É verdade que nós temos passado pelos nossos sofrimentos, é verdade que Deus permite as dificuldades da nossa vida, mas também é verdade que nós somos pessoas privilegiadas e abençoadas. E o contrário da gratidão é a amargura, o ressentimento. Quando nós começamos a pensar apenas nas coisas ruins que nos aconteceram, nas nossas frustrações, nas nossas decepções, nós podemos começar a achar que Deus se esqueceu de nós. A gente começa a achar que parece que Deus ele favorece mais as outras pessoas, mais do que a nós. Nós começamos a sentir inveja das pessoas, nós começamos a ficar magoados com Deus. E esse sentimento é o sentimento da amargura. E isso é o contrário da gratidão. E é horrível se sentir assim. É um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Como que a gente combate isso? Nós devemos combater a tentação da amargura com a lembrança das bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Não importam as circunstâncias da sua vida. Se você está no momento bom, se você está no momento difícil, sejam agradecidos. Lembrem-se das bênçãos que Deus tem derramado. E eu quero perguntar para você, qual é a sua lista? Qual é a sua lista de bênçãos? Eu quero desafiar você a literalmente escrever uma lista de bênçãos. Fazer o mesmo exercício que Davi faz aqui no Salmo 113, ele diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Eu quero desafiar você a escrever esses 2 versículos durante a semana, ou talvez até hoje, escrever esses 2 versículos num caderno, numa folha de papel, e você então fazer a sua lista de todas as bênçãos que Deus tem te dado. E você vai se surpreender com a generosidade de Deus. Como Ele tem sido bondoso. Nós, como cristãos, nós temos uma lista de bênçãos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1. Você não precisa abrir a sua Bíblia lá, mas eu quero ler Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6. Presta atenção. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa é uma lista de bênçãos do Novo Testamento e é uma lista para todos nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. Deus não deixou de nos abençoar com nenhuma delas. E aqui ele fala de predestinação, aqui ele fala
de adoção, de perdão, de graça. Nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, medite sobre a generosidade de Deus. E isso vai nos libertar do ressentimento e da amargura. A segunda lição que nós aprendemos aqui com o nosso professor, o rei Davi, é a seguinte: medite sobre o perdão de Deus. Cristo nos liberta da culpa. Veja o Salmo 103, versículos de 6 a 12. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Medite sobre o perdão de Deus. E o tema do perdão, ele é fundamental para nós cristãos. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus santo. Ele é um Deus sem pecado. E um Deus santo não pode se aproximar de seres humanos pecadores. Nós não podemos ter comunhão com Deus por sermos pecadores. E para haver essa comunhão, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus, é necessário que haja o perdão dos pecados. Ao longo da vida nós cometemos erros. Como nós podemos ter a certeza de que fomos perdoados? Como que a gente pode ter a consciência limpa? Muitos de nós aqui lutam com a culpa. Muitos de nós aqui talvez tenham dúvidas. Será que Deus me perdoou? Muitos de nós fizemos coisas das quais nós nos arrependemos grandemente. Muitos de nós não conseguem se perdoar. E a culpa, ela pode ser algo terrível. A culpa, ela rouba a nossa alegria, ela rouba o nosso prazer de viver. E o pecado e a culpa, eles podem nos escravizar e eles podem nos oprimir. O pecado e a culpa, eles podem ser para nós o que o faraó do Egito foi para Israel. Vocês lembram da história do Êxodo? Em que o faraó oprimia Israel. E é interessante que Davi menciona aqui dos versículos 6 e 7, ele menciona justamente a história do Êxodo. Ele diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Davi, ele lembra a história do Êxodo, ele lembra de como Deus libertou Israel da escravidão do Egito. E assim como Deus libertou Israel do Egito, Deus pode nos libertar dos nossos pecados. E, aliás, o Novo Testamento fala do novo Êxodo. O novo Êxodo que aconteceu na cruz. Paulo diz lá em Colossenses 1, 13 e 14: pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então a cruz se torna o novo Êxodo. A palavra redenção, em quem temos a redenção, esse termo redenção significa a libertação de um escravo. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos da culpa. Mas por causa do sacrifício de Jesus no nosso lugar, por causa da cruz,
nós fomos libertados do pecado e da culpa. Em Cristo, o próprio Deus pagou o preço do perdão dos nossos pecados. Quando, aqui no Salmo 103, versículo 12, por exemplo, diz assim: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Quando Ele fala de Deus afastando de nós o pecado, isso teve um custo, isso não foi de graça. Esse preço foi a morte de Jesus por nós. A cruz é o novo êxodo. Então, Salmo 103, versículos de 6 a 12, eles são a afirmação do perdão absoluto de Deus. Veja o versículo 9: não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é um perdão absoluto. Então, quando nós nos arrependemos de coração, Deus nos concede o seu perdão. Até rimou, né? Quando nós nos arrependemos de coração, Deus nos concede o seu perdão. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que os nossos pecados não são páreo para a graça de Deus. Os nossos pecados não são páreo para a graça de Deus. Portanto, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E uma antiga música diz assim: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar. Davi, ele tinha a certeza absoluta do perdão de Deus. E eu e você, por meio de Cristo, podemos ter a mesma certeza. Medite sobre o perdão de Deus. A terceira lição que nós aprendemos com Davi, no Salmo 103, é: medite sobre o poder soberano de Deus. Deus nos liberta do medo do futuro. Salmo 103, versículos 13 a 22. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Um dos nossos medos, à medida que o tempo passa, é: como será o meu futuro? E com o tempo nós vamos percebendo a fragilidade dos nossos corpos. Nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo as nossas forças, e isso pode gerar ansiedade e preocupação. O que vai acontecer comigo? O versículo 14 diz que Deus sabe que nós somos pó. E a ideia de pó aqui descreve justamente a nossa fragilidade e a nossa mortalidade. Do pó vieste, ao pó voltarás. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu dizia assim: eu tenho 40 anos,
mas eu me sinto como se eu tivesse 30, 20. Aí eu fiz 50 anos. E aí, quando eu fiz 50 anos, eu dizia assim, não, mas eu me sinto como se eu tivesse 40, como se eu tivesse 30. E aí, eu não sei o que eu fiz entre os 50 e os 53 anos, mas eu fiz 53 anos e eu já não posso dizer que eu me sinto como quando eu tinha 40. E a gente começa a perceber que realmente a gente é pó. E os versículos 15 e 16, eles falam da brevidade da vida. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Aquela planta, aquele inso, né, ou aquela flor que você vê num dia ali, e no dia seguinte você passa pelo mesmo lugar e ela já morreu. É rápida a nossa vida, é assim que a Bíblia descreve a brevidade da vida. E como que Davi lidava com esses pensamentos? É muito interessante, ele pensa em Deus como um pai compassivo, versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então, Deus é esse Deus que Ele olha essa nossa fragilidade com compaixão. Ele se lembra da fidelidade de Deus. Deus não nos abandonará, diz o versículo 17, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E ele se lembra da soberania de Deus. Versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então ele faz um contraste aqui muito interessante, muito importante, entre a nossa fragilidade e o poder de Deus. Nós, por exemplo, nós não temos o controle de nada, né? A gente não controla as pessoas, a gente não controla os acontecimentos da nossa vida. Nós temos aquela ilusão do controle, a gente acha que consegue fazer alguma coisa, controlar alguma coisa, mas a realidade e o tempo vai nos mostrando isso, a experiência vai nos mostrando isso, que nós não controlamos nada. E a gente começa a se sentir, então, impotente. Mas Deus tem o controle de tudo. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Depois da ressurreição, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em Apocalipse, Jesus diz para João, Apocalipse capítulo 1, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então esse é o Cristo ressurreto. Ele possui autoridade sobre todas as coisas, sobre todo o universo, sobre a morte. Ele possui autoridade sobre o futuro. E o Cristo ressurreto, ele diz para nós, não tenham medo. Não tenham medo. E Davi termina o Salmo 113, então, convocando todo o universo a adorar a Deus. Interessante que ele começa o Salmo 103 falando consigo. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Mas ele termina o Salmo 103 convocando toda a criação de Deus. Todo o universo a adorá-lo. Versículo 20. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos. Os intérpretes dizem que é provável que Davi se refira aqui às estrelas, ou aos anjos, ou às estrelas. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos,
você e seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Então, o contraste que Davi estabelece aqui, ele é gritante. Eu sou frágil, eu sou vulnerável, mas nós temos um Deus que é todo-poderoso. O Deus que tem o controle de todas as coisas. E é bom que seja assim, porque isso nos torna humildes, isso nos torna dependentes. A percepção da nossa fragilidade, ela nos convida a orar mais, ela nos convida a depender mais, ela nos convida a confiar mais em Deus. E isso tudo é muito bonito, porque essa visão de Deus e da vida, ela tem o poder de nos renovar. É muito interessante que Davi diz ali no versículo 5 do Salmo 103, ele diz que Deus é aquele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Quando a gente tem essa visão da grandeza de Deus, do poder de Deus, mesmo diante da nossa fragilidade, nós nos sentimos renovados. E aqui Davi, ele compartilha da mesma visão que nós encontramos, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 40. E eu gostaria de terminar lendo Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31. Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando nós meditamos do poder de Deus, Ele renova as nossas forças. Então, para concluir essa nossa aula de meditação bíblica, eu quero resumir o que a gente aprende com Davi, com o professor Davi, no Salmo 103. Os benefícios da meditação. A meditação nos ajuda a tirar o nosso foco do caos e da maldade do mundo, para colocarmos o nosso foco em Deus e naquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. A meditação nos ajuda a combater a tentação da amargura. A meditação, ela produz gratidão e esse sentimento de que nós somos pessoas privilegiadas e abençoadas por Deus. A meditação fortalece a convicção de que nós somos pessoas perdoadas. Os nossos pecados foram perdoados na cruz e agora nós somos filhos de Deus. E nada pode nos separar do amor de Deus. A meditação nos liberta do medo do futuro ao refletirmos sobre um Deus que é, ao mesmo tempo, amoroso, fiel e soberano. E eu quero deixar para nós aqui alguns passos práticos. Como que nós podemos meditar? Primeiro, tenha foco, não tenha pressa. Nós precisamos nos dar o luxo de separar tempo de qualidade para Deus. Nós não conseguimos meditar com pressa, nós não conseguimos meditar de verdade se nós formos superficiais. E a gente gasta tanto tempo com besteira às vezes,
tanto tempo fazendo coisas inúteis. Se existe um luxo que a gente deve se dar nessa vida, é o luxo de gastarmos tempo com Deus. Separe um local e um horário para termos esse luxo, para meditarmos. Escolha textos bíblicos, escolha um livro da Bíblia, ou planeje, segunda-feira eu vou ler tal texto, terça tal texto, quarta tal texto, e assim sucessivamente. Planeje as suas leituras, defina os textos que você irá meditar. E por último, registre as suas meditações num caderno. Anote ali o que você leu, coloque a data, o que você leu, quais foram as suas reflexões. Algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, de orar. Você pode escrever as suas orações. Tem pessoas que, quando começam a escrever as suas orações, começam a orar de verdade, porque conseguem se concentrar. Então, aqui alguns passos práticos para a gente poder aplicar aquilo que nós vimos hoje nessa rápida aula de meditação com o rei Davi. Nossas mentes determinam a maneira como nós vivemos. Os pensamentos que nós cultivamos, eles podem contribuir para nós vivermos uma vida de tristeza, uma vida de ansiedade, uma vida de ressentimento. Ou os pensamentos que nós cultivamos podem nos conduzir a uma vida de paz, alegria e esperança. O que vai fazer diferença? Hoje nós colocamos o nosso foco. E nós vamos colocar o nosso foco em Deus, se nós nos tornarmos pessoas que meditam na sua palavra, pessoas que oram, pessoas que gastam tempo com Deus. Então, que assim como Davi, o nosso coração se encha de gratidão, de paz, de alegria, ao fazermos de Deus o nosso foco. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Salmo 103. Obrigado por essa meditação de Davi que nos ensina a colocarmos o nosso foco em Ti. Nos ensina a gratidão, nos ensina a celebrarmos o perdão, nos ensina a olharmos para o Teu poder. A nossa vida está debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção. Senhor, nos ensina a sermos pessoas que colocam o foco em Ti. E que ao passarmos pelas dificuldades, pelas tribulações, pelos problemas, que nós não sejamos abalados, mas que sejamos pessoas capazes de experimentar o Teu consolo, o Teu conforto, a Tua paz e alegria, mesmo em meio às provações. Que sejamos pessoas profundas, que sejamos pessoas agradecidas, pessoas que se sentem privilegiadas, porque somos realmente privilegiados por pertencermos a Ti. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela vida eterna, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, o Senhor está conosco. Abençoa o restante desse dia, abençoa a nossa semana e nos ajuda a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos terminar cantando o último cântico.